Graça e paz. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito da prosperidade que vem do Senhor, que vem da palavra do Senhor. Quando Deus ele criou o homem, criou o homem não, criou todas as coisas, vamos dizer. No princípio, lá em Gênesis 1, em 1:3 ele diz assim: haja luz e houve luz. Então, ou seja, antes dele criar a luz, antes dele criar qualquer coisa, que ele teve que criar a palavra. Porque tudo, a Bíblia diz que tudo que existe foi criado, pela palavra. Deus criou através da palavra. Então, a primeira coisa que Deus fez foi a palavra. E quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele também colocou no homem um poder criador através da palavra. Provérbios 18:21 fala assim que o poder da vida e da morte estão na língua, estão naquilo que nós falamos, estão na palavra. A palavra que sai da nossa boca, ela vai ter um retorno para nós. Se sair palavras de bênção, as bênçãos nos alcançarão. Elas virão sobre nós, mas também se forem palavras de maldição, essas maldições virão. Então nós precisamos aprender esse princípio tão simples, tão claro, mas que muitas vezes a gente se deixa levar muitas vezes pela emoção do momento, por sentimentos, e sai da nossa boca palavras que não constroem, mas palavras que destroem. E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui rapidinho, um vídeo sobre isso aí, sobre a prosperidade. A prosperidade começa naquilo que nós falamos. A palavra começa na construção. Deus não construiu tudo com a palavra, então eu posso construir um futuro lindo para mim, mas esse futuro ele começa com as palavras. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo, eu almejo, começa com a palavra. E eu quero ler algum texto que fala sobre isso. Olha para você ver, Ezequiel 37. Eu não vou falar do vale de ossos secos, não vou falar dos corpos ali, dos corpos não, ossos, nem corpo não era. Mas o que acontece? Quando Deus leva Ezequiel ali naquele vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. E aí Deus fala assim: profetiza, Ezequiel. Primeiro, Deus permite que ele veja toda aquela situação, que realmente era uma situação difícil, ossos sequíssimos, não era nem mais ou menos seco, era muito seco mesmo, e ossos tudo separado, não era nem um cadáver ali, um esqueleto, mas era ossos de perna para um lado, ossos de cabeça para o outro, era tudo isso. E o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel profetiza, esses ossos, eles podem criar vida, esses ossos podem criar vida. E às vezes o sonho, muitas vezes nós pegamos os nossos sonhos e esse sonho, esse projeto, ele já virou um osso seco, Nós já desistimos dele. E aí o Senhor fala assim: profetiza. Só que Deus profetizou? Não. Ele falou para o homem profetizar. Porque Deus deu autoridade. Ele criou toda a terra, todas as coisas e falou para o homem assim: agora você vai governar. Você vai dominar. Está lá em Gênesis 1:28, quando Deus fala para Adão: Adão, você vai dominar, você vai sujeitar a terra, você vai dominar sobre ela. Ou seja, ele estava dando para o homem um domínio sobre a terra. E Deus então fala com Ezequiel: Ezequiel, você vai profetizar. E o que Ezequiel profetiza? Ele profetiza exatamente o que Deus fala para ele profetizar. E aí, eu vou ler só o verso 7, fala assim, Ezequiel 37:7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse o Senhor: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. Diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aí o que Ezequiel fez? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então essa passagem está nos mostrando que nós podemos trazer vida, através da palavra. Nós podemos trazer vida para aquele sonho, para aquele projeto, para aquilo que eu já deixei como morto. Nós podemos trazer vida para isso.
mas esse poder criador que Deus nos deu através da palavra. A palavra, ela quando ela sai da nossa boca, ela tem esse poder de criar, né? E também esse poder de destruir. Então nós temos que escolher o poder de criar. Outro texto que nós vemos é Josué, né? Lá em Josué, Deus fala com Josué assim, Josué 1:8. Deixa eu achar aqui o Josué 1:8. Josué 1:8 fala assim: então, não, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo a quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus está dando uma receita aqui para Josué. Josué, você vai meditar nesse livro, você não vai desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda, e ele fará prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Olha o que Deus fala, através do quê? Da palavra. A mesma coisa o Senhor fala lá no Salmo 1. No Salmo 1 Deus fala, né? Bem-aventurado o homem que não teme, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que não anda segundo o conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor seu Deus, e nela medita de dia e de noite. Este homem é como árvore plantada junto ao ribeiro d'águas, que dará o seu fruto na estação certa, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. De quem ele está falando? Do verso 2. Antes aquele homem que teme ao Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor é não querer, é dar o lugar de primazia, de referência, um temor que é reverencial, de reverenciar o Senhor, de dar para Ele o lugar de primazia, dele ser o primeiro na nossa vida. E quando Ele é o primeiro na nossa vida, nós vamos o quê? Obedecer aquilo que Ele diz. Então, quando eu temo ao Senhor, eu tenho prazer na lei dEle. E a lei dEle me faz com que eu prospere. E é interessante que a palavra prosperidade no hebraico, ela tem 3 palavras hebraicas que definem prosperidade e que juntando tudo, né, formam uma coisa só. Fala assim, tem a palavra shelem, que quer dizer plena paz. A segunda palavra é kirosh, que é andar conforme a lei. Conforme a lei de Deus, porque quem anda conforme a lei de Deus, também anda conforme a lei do homem. Às vezes a pessoa tem uma firma e ela começa a burlar, deixar de pagar imposto, a fazer caixa 2. Ele pode até ter dinheiro, mas ele não tem a plena paz. Então ele pode até ser rico de dinheiro, mas ele não é próspero. Porque a prosperidade, ela está falando de plena paz e ela está falando também de conformidade com a lei. Com a lei, que lei? A lei de Deus. Porque toda a lei do homem é baseada na lei de Deus. Se nós vemos a lei de Deus, na lei de Deus também havia impostos. O povo pagava imposto. Você vê Deus, o próprio Jesus Cristo pagando imposto. Então havia também, eles tinham que para andar conforme a lei de Deus, nós precisamos também andar de conformidade com a lei do homem. Né? Em Provérbio fala que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Então a reputação, ela é importante. É uma coisa extremamente importante, é o bom nome. E ter um bom nome é ser um bom pagador, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa, né, que não defrauda ninguém, que também não difama ninguém, mas também não dá cano em ninguém. Isso é ter uma boa reputação. E outra palavra é shahal, que fala de adquirir conhecimento. Então, prosperidade junta todas essas coisas. Por quê? Porque para eu ser próspero financeiramente, vamos entrar no dinheiro agora, para eu ter dinheiro, eu preciso ter conhecimento. E até mesmo, né, como aqui está dizendo, para prosperar o caminho, o que está falando? Eu tenho que meditar na lei do Senhor. Meditar é ruminar,
é colocar na mente, é praticar. Então eu vou meditar e eu vou praticar a lei do Senhor. Para isso eu preciso o quê? Do conhecimento. Eu tenho que aprender a lei de Deus. Porque como que eu vou praticar a lei se eu não conheço a lei? E toda a palavra de Deus é uma legislação. A Bíblia é uma legislação para nós. A Bíblia é um manual de conduta. Então a prosperidade tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com como eu me comporto com a palavra, como que eu conheço a palavra, como eu pratico a palavra. Na minha vida e na vida do meu semelhante. Então olha para você ver. Então prosperidade, irmãos, não é apenas dinheiro. É plena paz. A pessoa pode ter muito dinheiro e não ter paz nenhuma. Por quê? Porque tem caixa 2, porque fica preocupado se o fiscal vai bater lá na firma, se o empregado vai levar na justiça, porque não anda em conformidade com a lei. Então ele não tem plena paz. É adquirir conhecimento. É ter conhecimento, porque o conhecimento ele me coloca em lugares altos. Como que um engenheiro, vamos supor, um engenheiro, vamos pensar aqui, um engenheiro que projeta esses megas viadutos, túneis, que vão passar milhares de carros, milhares de pessoas. Como que essa pessoa vai projetar uma obra dessa se ele não for para uma sala de aula e ele não aprender? Como que o engenheiro vai fazer um projeto desse se ele não adquirir conhecimento? E esse conhecimento dele vai ser bem pago. E a mesma coisa, como que um cirurgião ele vai para uma sala de cirurgia se ele não passar por uma sala de aula, se ele não passar pelo aprendizado, pelo conhecimento. Então, nós sabemos que conhecimento, ele gera para nós, né, prosperidade. Prosperidade. Porque ele vai te trazer, né, a riqueza. Mas é uma riqueza apenas financeira? Não. Porque paz vale muito mais do que dinheiro. Plena paz. Quando nós falamos assim, que você vai ter plena paz. A palavra, né, primeiro, a Shalem, plena paz. Quando a pessoa só alcança plena paz quando ela tem prosperidade. Quando toda a sua vida ela está em ordem. Quando a sua vida financeira tem ordem, a sua vida sentimental tem ordem, a sua vida secular tem ordem, tudo está em ordem. Aí ele alcança essa prosperidade, que é a plena paz. E nós temos uma ideia tão diferente de prosperidade. Nós achamos que prosperidade é só ter dinheiro. Muitas pessoas nem vão ter dinheiro. Porque o dinheiro é para quê? O dinheiro, a palavra hebraica para dinheiro é kesef. Significa prata, desejo, objetivo. Ou seja, Deus te dá dinheiro para a pessoa com um objetivo. Só como objetivo. Como a própria palavra de Deus fala, Deus dá semente para o semeador. Então, se Deus ele vai trazer a semente até mim, eu não posso engolir essa semente, eu não posso comer essa semente. Eu tenho que plantar essa semente para que essa semente ela produza uma árvore que vai produzir muitos frutos e os frutos vão dar muitas sementes. Ou seja, eu tenho que ser um semeador. Muitas pessoas eles querem, às vezes tem aquela visão assim de ter dinheiro simplesmente para acumular, simplesmente para, sei lá, se vangloriar, para alguma coisa, mas Deus, a prosperidade de Deus, o dinheiro que vem de Deus, ele tem um objetivo. Por isso que Kesef, a palavra diz, né? Prata, desejo e objetivo. Deus só dá dinheiro para a pessoa que tem um objetivo, que sabe aonde ele vai plantar aquele dinheiro. O que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu quero dinheiro. Ah, mas você quer dinheiro para quê? Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Você vai investir em quê? Não é só pensar assim, eu quero dinheiro. Para levar uma vida fútil, gastar, como fala lá em Tiago, gastar nas suas concupiscências. Aí Tiago fala assim, pedir maus, por quê?
porque vocês pedem, né, para gastar com as suas concupiscências. Com as concupiscências, que é isso? Desejo da carne. Então, qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Qual que é a prosperidade que vem de Deus? A prosperidade que vem de Deus é essa prosperidade. E principalmente, irmãos, nós criamos através da palavra. Da palavra. Tem pessoas que falam totalmente contrário à palavra. A nossa linguagem, ela tem que estar de acordo com a palavra. Por exemplo, a palavra não diz assim, eu não posso. Tem pessoas que falam, eu não posso. É melhor você dizer assim, olha, nesse momento, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Beleza, mas você não está dizendo, eu não posso. Não profetiza isso sobre a sua vida. Eu não posso. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu vejo mais defeitos do que qualidade em mim. Que é isso? Quando você fala isso, você está dizendo, olha, Deus quando me fez, Ele errou. Porque Ele pôs muito defeito. Ele não pôs qualidades. Peraí, né? Todos nós temos defeitos, sim. Mas as nossas qualidades, elas precisam sobressair. E a primeira pessoa a enxergar a nossa qualidade é nós mesmos. Somos nós mesmos. Se você não se valoriza, não pense você que o outro vai te valorizar. É nós que nos valorizamos. É nós que temos que olhar para nós e ver o valor que nós temos. E sabe qual que é o valor que nós temos? Nossa, é muito grande. É valor de sangue. É valor daquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então você pode. Não vá para uma entrevista de trabalho, né, pensando assim, quem sabe eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Faça como Davi. Esse gigante vai vir para cima de mim aí com armadura, com tudo. Mas eu vou no nome do Deus dos exércitos. Você está indo em nome do Deus dos exércitos. Se preparou? Claro que nós temos que nos preparar, como eu acabei de dizer. Prosperidade passa por adquirir conhecimento. Prosperidade passa por conformidade com as leis. Para que você tenha plena paz. Então, assim, o hebraico é muito lindo, que ele completa, né? Ele completa aquele pensamento. Então, aqui no Brasil, a gente pensa muito que prosperidade, fulano é próspero, porque, nossa, olha lá, tem um carrão, tem uma casa nisso, viaja para fora. Não, prosperidade não é isso. Prosperidade é plenitude de paz. De paz. É você deitar no travesseiro na sua casa e saber que suas contas estão em dia. Sabe? Que você está em conformidade com a lei de Deus e com a lei do homem. É você se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. É você se esforçar, porque adquirir conhecimento coloca esforço. Nós temos que nos esforçar para adquirir conhecimento. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos buscar o conhecimento que vem de Deus. E é isso que fará prosperar o nosso caminho. É isso que fará prosperar o nosso caminho. Então, o que Deus fala, a mentalidade da Bíblia, muitas vezes é totalmente diferente da nossa. A mentalidade da Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aí Paulo fala, né? Quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Né? Como o salmista Davi fala, com o meu Deus eu salto muralhas. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Né? Ele adestra minhas mãos para a batalha. Só palavras positivas. Só palavras em que é mentira? Não. Nosso Deus é tudo isso e muito mais. E Ele te fez imagem e semelhança dele. Ele te deu o poder criador através das suas palavras. Ele te deu o poder de criar, de trazer à existência aquilo que não existe através da sua fé. Então, essa é a prosperidade, a verdadeira prosperidade que vem de Deus. É criar com a palavra, criar com a palavra. Jesus, ele é a palavra. É trazer a palavra. Jesus venceu o inimigo lá no deserto com a palavra.
com a palavra. Então é estarmos sempre buscando força, buscando renovo, buscando nova vida na palavra. E sabendo quem você é. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não é fraco porque o teu pai, ele é forte. Né? O teu pai é Deus dos exércitos. O teu pai, né, é homem de guerra. E o teu pai não te abandona nunca. Nunca. Ele fala, né? Que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Então muitas vezes nós esquecemos quem é o nosso pai. Nós esquecemos quem nós somos em Cristo. E aí nós começamos a viver aquilo das migalhas, sabe? Nós começamos a viver daquilo que o diabo ele tem oferecido aí para esse mundo. Nós passamos a enxergar o inimigo como se ele fosse não fosse já um inimigo derrotado. É vencer ou vencer. Com Deus não existe derrota, não. Com Deus existe vencer ou vencer. Então que o Senhor possa colocar dentro de você essa palavra, esse fôlego de vida, sabe? Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela produz vida em nós. Que o Senhor possa trazer esse fôlego de vida, esse fôlego de renovo, de restauração, que você possa se levantar e dizer, olha, eu sou capaz. Deus traçou um caminho para mim, Deus tem um propósito e eu quero cumprir esse propósito. E pode ter certeza que é um propósito de bênção, que é um propósito de bênção, que é um propósito maravilhoso, porque um Deus perfeito, ele vai sonhar coisas perfeitas para os seus filhos. Que Deus continue te abençoando e espero que essa palavra, né, ela tenha te edificado, te fortalecido e que você também possa compartilhar com outras pessoas. Tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.